Bem-vindo à continuação da resolução do exame de admissão como forma de preparação. Falou e explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chic. Antes de viajarmos mais uma vez a esta resolução, peço para que se subscreva-se no canal, deixe seu like e comente. Partilhe esse vídeo também. As células animais diferem das células vegetais porque estas contêm várias estruturas e organelas características. Bom, tem um vídeo que fala sobre a classificação da célula e diferencia as células de origem animal, assim como as células de origem vegetal. Então te aconselho a ver esse vídeo, pois vai abordar sobre muitos números que nós queremos resolver aí. A partir de 23, 24, 25 até 26, este vídeo consegue responder todas essas questões. Então te aconselho a assistir. Caso você esteja nessa playlist, provavelmente você já assistiu. Ou se você não assistiu, é só voltar, assistir aquele vídeo e daí você vai pegar seu exame novamente e vai responder. É uma maneira mais simples de aprender. Na lista abaixo, marca a organela ou estrutura comum às células animais e vegetais. Caso você tenha assistido esse vídeo, é claro que você vai marcar a alternativa A, certo? Sim, pois o vacúolo pode ser encontrado tanto nas células de origem animal, assim como nas células de origem vegetal. A diferença está na espessura. Nas células de origem vegetal, como os vegetais perdem maiores quantidades de água, têm vacúolos grandes. E nas células de origem animal, como os animais perdem menores quantidades de água, têm vacúolos pequenos. É isso aí. 24. Se uma célula for observada ao microscópio óptico, cuja ampliação da ocular é de 10 e a ampliação da objetiva é de 40, em quantas vezes a imagem da célula será ampliada? Tem um vídeo que fala sobre a teoria celular. Bom, será bom se assistisse para perceberes melhor, mas acredito que você já assistiu. Se está aqui na resolução desses números, claramente você já assistiu, pois isso foi abordado no número 22, não é? Então, certo, nós temos que a ampliação, nesse caso, a ampliação é igual a ocular vezes a objetiva, certo? A ampliação é igual a ocular vezes a objetiva. Aqui, eles querem saber em quantas vezes esta imagem vai ser ampliada. Então, nós temos o ocular e temos o objetivo. O ocular é 10, o objetivo é 40. Então, pegamos esses dois números e multiplicamos. Isso vai nos dar 400. A imagem vai ser ampliada 400 vezes. Então, nesse caso, a alternativa certa é a alternativa D. 25. A inativação de todos os lisossomas de uma célula afetaria diretamente. Se você conhece a função dos lisossomas, bom, eu sempre estou cantando. Veja aquele vídeo que fala sobre a classificação da célula. Você vai perceber qual a alternativa que deve marcar aqui. Os lisossomas funcionam na digestão intracelular. Estou repetindo. Então, nesse caso, se eu desativo os lisossomas, é claro que vai afetar a digestão intracelular. Essa digestão vai ser afetada, pois já não temos mais lisossomas para fazerem isso. Certo? Para você ver a função do organelo que tem a ver com síntese proteica, secreção celular e síntese de aminoácidos, eu consigo ver aquele vídeo, pois aborda sobre tudo isso. 26. Uma célula que sintetiza, armazena e secreta enzimas deverá ter bastante desenvolvidos organelos como, certo, eles dizem, uma célula que sintetiza, qual organelo que se preocupa na síntese? Você também tem que saber qual organelo que se preocupa no armazenamento e na secreção de enzimas. Nós temos que os organelos responsáveis pela síntese são ribossomas, assim como o retículo endoplasmático. Por isso que o retículo endoplasmático tem ribossomas na sua composição. O retículo endoplasmático, nós vimos no vídeo anterior que está dividido em duas partes. Nesse caso, existe retículo endoplasmático rugoso e existe retículo endoplasmático liso. O rugoso é que tem ribossomas, mas o liso não tem ribossomas. Isso significa que, uma vez que a função dos ribossomas é a síntese proteica,
E assim que o nosso retículo endoplasmático rugoso apresenta ribossomas, então nesse caso, o retículo endoplasmático rugoso participa na síntese proteica também. Isso está claro, né? Uma vez que tem os ribossomas que trabalham para isso, já que estão lá, então vão trabalhar, vão continuar a fazer o trabalho que tem. Então, nesse caso, o retículo endoplasmático rugoso também participa na síntese proteica. Já a função de armazenar é a função do retículo endoplasmático. Por isso que os ribossomas que estão lá e que sintetizam proteínas, logo armazenam lá mesmo no retículo endoplasmático rugoso. Então, quando falam de sintetiza, armazena, logo você ataca logo o retículo endoplasmático rugoso. Secretar enzimas, esta é a função que tem a ver com o complexo de Golgi. Todas as células possuem uma membrana plasmática que separa o conteúdo protoplasmático do meio extracelular. A existência e a integridade da membrana são importantes porque, aqui nós temos que conhecer a função da membrana celular. Nós sabemos que a membrana celular delimita a célula, dá limites, dizendo que aqui é célula e do outro lado é o lado de fora da célula. Dentro da célula chama-se meio intracelular e fora da célula chama-se meio extracelular. Nesse caso, a membrana celular também funciona, a membrana celular permite a entrada e a saída de substâncias. Então, sendo assim, neste caso, como nós já sabemos que a membrana celular permite a entrada e a saída de substâncias, então nós já podemos saber como é que isso acontece, exatamente. Podemos achar a alternativa aqui, aborda sobre esses aspectos aí. Diz na alternativa A que a membrana plasmática possibilita a célula manter a composição do meio interno, intracelular, diversa do meio externo nesse caso. Isso não é verdade, pois aí estão a dizer que ele mantém a sua composição interna, se mantém a composição interna, então não permite a entrada e a saída de substâncias, e esse facto a membrana permite. Então essa alternativa parece que está certa, mas não está certa. Temos na alternativa B, regula a troca entre a célula e o meio, só permitindo a passagem das moléculas de fora para dentro. Não, também a entrada de substância de dentro, a saída de substância de dentro para fora da célula. Então não permite somente o que estão a dizer aí. Permite as duas coisas, a entrada e a saída de substâncias, certo? Na C, eles dizem o seguinte: impede a saída de água do citoplasma. Se não saísse água, como é que a gente ia transpirar? Isso não é verdade, certo? Na D, dizem impede a saída de íons do citoplasma. Isso também não é verdade. Há saída de íons, há transporte. Estamos a falar de meio intracelular e meio extracelular. Há sempre transporte. Há entrada de substância, saída de substâncias, né? De modo a manter o equilíbrio nesse caso. A entrada e a saída. Não é para manter exatamente isso aí. Regula a membrana bilipídica. Essa sim é a nossa alternativa correta. É sabido por nós que a membrana celular é constituída por duas camadas de lípidos. Então a membrana celular regula essa membrana bilipídica. Certo? 29. Abaixo estão indicados os nomes de alguns organelos celulares e as respectivas funções. Mas antes de respondermos o número, escolha a opção que apresenta uma relação incorreta entre o organelo e a sua respectiva função. Aqui é só nós procuramos o organelo celular e a sua respectiva função. Se não bater, é só marcarmos essa alternativa como a nossa alternativa certa. Nesse caso, será errada para aquilo que eles estão a dizer aqui. Então será a nossa certa. Nós queremos a alternativa errada, que apresenta uma relação incorreta, certo? Dizem que lisosoma participa na digestão intracelular. Isso é verdade, então não é essa a alternativa. B.
O retículo endoplasmático rugoso participa na síntese proteica, isso é verdade, vimos nos números anteriores, já falamos sobre isso. C. Mitocôndria é um organelo responsável pela síntese de energia na forma de ATP, isso é verdade. D. Ribossoma é um organelo responsável pela fotossíntese. Não, isso não é verdade. Sabemos muito bem que ribossoma é o organelo responsável pela síntese de proteínas. Então, o organelo responsável pela fotossíntese é sabido por nós que é o cloroplasto. Então, é essa a alternativa certa para nós, que representa uma relação incorreta. 27. Quando, por exemplo, a glicose atravessa a membrana plasmática a favor do gradiente de concentração, sem gasto de energia, mas a uma velocidade superior à que ocorreria se fosse num transporte simples. Esse transporte é conhecido por... Nós temos que a glicose está sendo transportada para a membrana celular. Nesse caso, está sendo carregada para atravessar a membrana celular sem gasto de energia. Então, existem dois tipos de transporte. Um transporte que ocorre com gasto de energia, que é transporte ativo, e o outro transporte que ocorre sem gasto de energia, que é o transporte passivo. Mas no passivo também encontramos difusão simples, assim como difusão facilitada. Então, nesse caso, nós temos que a nossa glicose atravessar a membrana com a ajuda de gradiente de concentração. Então, essa é uma difusão facilitada. 30. No final de um processo de divisão celular, veja um vídeo que, é um MP3 nesse caso, é uma música que fala fala das fases da divisão celular. Vais me escutar um pouco aí. Eu me dou bem na música também. Então eu fiz uma música que fala sobre essas fases de uma forma resumida. Está tudo detalhado lá. Então se assistirem, vocês vão perceber. Mas antes de assistir esse vídeo desse MP3, assistam um vídeo que fala sobre o ciclo celular. Pois a resposta daquilo que vocês querem está lá. Tá certo? Depois vão deixar a vossa resposta nos comentários, claramente. Assim como 30 e 31, eu deixo para vocês. Vão deixar aí nos comentários, vão comentar a alternativa correta. E eu vou entrar em particular para cada um e vou dizer se está certo ou está errado. Certo? Paramos por aqui. Caso não tenha subscrito o nosso canal, se subscreva e desfrute das melhores coisas que o nosso canal pode oferecer. Fiquem bem, abraços.